Linguagens do Amor. Eu comprei esse livro, olha, já tá todo manchadinho, de tanto tempo que eu tenho esse livro, a capa já mudou. Eu comprei ele em junho de 2011, a gente nem era casado ainda. A gente tinha acabado de começar a namorar em junho de 2011. Foi o mês que a gente começou a namorar. Foi o mês que a gente começou a namorar. Junho de 2011. Então eu comecei a namorar e eu já comprei esse livro. Me indicaram, eu comprei e foi assim, um marco. Mas, como todo bom conhecimento que você não aplica diariamente na sua vida, você acaba esquecendo. Ainda que você aplique também, tem detalhes que você vai esquecer, porque é um conteúdo muito bacana e muito denso. E a gente resolveu começar por ele, porque realmente ele faz muita diferença. Assim. As pessoas que já leram esse livro e que falam pra gente como mudou a vida, como mudou o relacionamento depois desse conhecimento, é muito bacana. E por isso que a gente quis começar com ele. Porque a gente entende que se você conhecer a linguagem de amor do seu cônjuge e se você conhecer a sua própria linguagem, isso vai mudar completamente o seu relacionamento. Vou trazer um pouco das referências do autor desse livro, Gary Chapman. O Gary Chapman, ele tem, sim, ele é um conselheiro, né? Ele trabalhou e tem trabalhado muito tempo com essa questão do aconselhamento conjugal. Ele é cristão, então o livro é recheado, sim, de conceitos cristãos, conceitos da Bíblia ali, mas o Gary, ele é um antropólogo. E ele, para ele, o embasamento que ele traz por trás do livro, não é algo assim, eu acho que é isso. Não, ele estudou, ele viajou o mundo, sabe, estudando antropologia dos relacionamentos, das famílias. Ele viajou literalmente o mundo, ele rodou o mundo, ele foi em tribos indígenas, ele esteve na China, no Japão, em assim, diversas culturas. Como um trabalho de um antropólogo, sabe? De investigar, de ir na fonte, de buscar, de ir na essência. E ali ele foi percebendo todo aquele trabalho que ele fez como antropólogo, e aí ele percebendo na sua clínica, no seu dia a dia, atendendo como conselheiro amoroso, ele foi percebendo isso, e aí até que ele falou, uau, tem uma coisa aqui. E aí ele traça essas 5 linguagens do amor. E o autor, ele fala sobre isso, que a linguagem do amor é como uma língua. Eu estou falando com vocês aqui em português, vocês estão me assistindo aí em português, mas talvez se eu estivesse falando em inglês aqui, alguns já teriam saído aí da transmissão falando, pô, não estou entendendo nada que o Beto está falando. Se eu começasse a falar, eu sei falar umas meia dúzia de palavras em africans. Se eu começasse a falar em africans aqui, todo mundo ia falar, o Beto ficou doido. Por quê? Você consegue me ouvir, você consegue me entender porque a gente está falando a mesma língua. Então é mais ou menos isso que ele traz dentro das 5 linguagens do amor. A linguagem, todo ser vivo, não é só o ser humano, ele se comunica através da linguagem. Então, às vezes a gente pensa em linguagem, a gente pensa assim, né, a língua portuguesa, a língua inglesa, mas a linguagem ela é muito mais extensa do que isso. A gente se comunica verbalmente e não verbalmente. Às vezes o movimento que a gente faz com o corpo, você já deve ter ouvido falar daquele, o corpo fala, né? Uhum. Isso é uma forma de comunicação. Então, assim, vou dar um exemplo. Vamos supor que amanhã você e o seu cônjuge acordam e de repente você fala com ele e você vê que você está falando em mandarim. E aí ele vai te responder, falar que não estou entendendo o que você está falando, e aí ele te responde em, sei lá, grego. Vai haver um problema de comunicação entre vocês dois, porque você vai falar uma coisa, ele vai responder que não está entendendo e vai virar uma baita confusão. E ele vem trazer isso, que no amor, no relacionamento conjugal, acontece isso também. Às vezes eu estou comunicando o meu amor, estou tentando comunicar o meu amor com o Beto de uma forma que ele não está entendendo como uma linguagem de amor. Então, qual a importância de eu conhecer essa linguagem dele, a linguagem que ele recebe e a linguagem que ele me dá também? Porque, por exemplo, eu e o Beto, nós somos opostos em tudo. Nas linguagens do amor, a minha linguagem de dar é diferente da que ele gosta de receber, e a que eu gosto de receber é diferente da que ele gosta de dar. Então esse livro foi essencial para que a gente pudesse compreender. E algo acontece, eu não sei quantos casais estão assistindo a gente que tem filhos. Depois que a gente tem filhos, parece que acontece inicialmente um afastamento, porque sua atenção se volta para a criança, porque a criança necessita de mais atenção. E aí essa comunicação parece que dá um tilt, né? Exatamente. E aí a gente precisa voltar a si, e foi muito bom reler esse livro, porque eu parei e falei assim, nossa, eu tô falhando em algumas coisas com o Beto.
Aí já vou dar um exemplo. Por exemplo, o Beto, a linguagem que ele recebe é palavras de afirmação. É a primeira linguagem que a gente vai falar quando a gente entrar nas palavras, quando a gente entrar nas linguagens especificamente. E eu sou uma pessoa extremamente crítica. Então, ele fala alguma coisa, ele faz alguma coisa, a tendência é eu olhar com um olhar crítico. E ele recebe da pior forma possível. Ele fica irritado e é difícil irritá-lo, mas nesse momento eu vejo que quando eu faço uma crítica, o rosto dele transforma. Então, aí eu paro e aí eu reli esse livro e falei, nossa, eu tô pecando nisso, eu tenho que voltar a me ligar quanto a isso, porque a nossa linguagem de amor tá... E você vê, a gente tem um casamento bacana, a gente tem um casamento estável, a gente não tá passando por uma crise, graças a Deus, mas no dia a dia isso vai se perdendo ao longo do tempo. Então, se a gente não tá se ligando para esses pequenos detalhes, às vezes o seu casamento tá morrendo aos poucos se você não tá percebendo. E é engraçado, Fernanda, falar sobre isso tudo, porque já é a terceira ou quarta vez que eu fazendo a leitura do livro, né? Relendo o livro, né? E cada vez que eu leio o livro, a coisa vai ficando mais ampliada para mim, assim, e também das minhas falhas, porque o que a Fernanda falou, né? Ah, poxa, eu percebi que eu estava falhando na linguagem do amor do Beto. E aí o autor ele fala sobre isso. É como se a gente tivesse um tanque, tipo um tanque de combustível. Então o carro, para ele andar, ele precisa estar com tanque, ele precisa ter combustível. Só que se você quiser fazer uma viagem mais longa, você vai precisar encher o tanque, sabe? E aí o encher o tanque é pagar um preço. Eu fui hoje encher o tanque do nosso carro e assim, graças a Deus que a gasolina abaixou, mas eu tive que pagar um preço ali, né? Então é mais ou menos isso, o autor fala desse tanque. Então, se a minha linguagem, a forma como eu me sinto amado, é palavras de afirmação, e ela tá me enchendo de crítica, o meu tanque tá só se esvaziando. E aí, ela quer também se sentir amada, mas se o meu tanque tá vazio, que amor que eu tenho para dar? Que amor que eu tenho para pegar e falar, vamos viajar? Vamos andar de carro? O tanque tá vazio, o carro não vai andar.